Olá! Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter os conhecimentos do nosso ilustre colega Dr. Luiz Arechavala, e ele vai nos contemplar com o tema Inadimplência Condominial, que é um tema palpitante na nossa área condominial. Quem não, né? Quem não teve esse problema, ou tem, não teve, mas terá. Então, Dr. Luiz Arechavala, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. É uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco. Sei que a sua agenda é atribulada e conseguiu um pouquinho aí de tempo para nos agraciar com os seus conhecimentos, né? Dr. Luiz Arechavala, vou dizer um pouquinho, só um mini currículo desse menino: advogado, especialista em Direito Imobiliário e Processual Civil, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB RJ, da OAB Niterói, e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA do Rio de Janeiro. Isso é só um pouquinho para que vocês vejam a capacidade desse menino, desse rapaz, com todo o respeito, a potência dos conhecimentos. Ele é muito atuante na área e já é, né, do nosso canal, já vem de outras lives, hoje o webinar do nosso canal, e são muitos os conhecimentos que ele nos traz. Então, hoje vou repetir: inadimplência condominial é o tema, agraciado pela capacidade do Dr. Luiz Arechavala. Então, Dr. Luiz, vou começar com uma perguntinha. O que é dívida propter rem? Sabemos que é uma palavra latina, mas todos nós que trabalhamos na área condominial não temos como, né, deixar de falar essa dívida propter rem. E os moradores, condôminos, até síndicos novos, novatos, né, ou aqueles que querem adentrar na área, ficam se questionando: gente, o que é isso? Esses advogados ficam falando essas palavras que a gente não entende, isso não é bom, isso dificulta o mercado. Então, ilustre Dr. Luiz, o que é dívida propter rem? Bom, Vânia, primeiro de tudo, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. A gente que adora falar sobre direito, adora falar sobre condomínio, e ter essa conversa aí de tão alto nível contigo, para mim realmente é uma honra. Agradeço muito suas palavras. Você é uma grande amiga aí que eu fiz nesse meio jurídico, e eu tenho muito carinho por você. Você sempre tem muita consideração comigo. Agradeço de coração. Bom, dívida propter rem é curioso porque você falou muito bem, né? Assim, acho que isso é quase que um inconsciente coletivo de que dívida de condomínio é uma dívida propter rem. Agora, o que é dívida propter rem, né? A dívida propter rem é um termo latino que a gente traduzindo para o português seria obrigações reais, né? Por que obrigações reais? Porque ele está entre o direito das obrigações e os direitos reais. O direito das obrigações é aquele direito que regula a relação entre pessoas, os contratos, né? E as obrigações, de um modo geral, a obrigação de dar, fazer, não fazer. Os direitos reais é aquele que regula o domínio da pessoa sobre a coisa, né? Reais, porque é de res, né? De coisa em latim, por isso reais. As obrigações propter rem, ou as obrigações reais, traduzindo, ele é um pedacinho do direito real, um pedacinho do direito das obrigações. Ele não está nem de um lado nem do outro. Ele fica no meio do caminho. E aí ele tem algumas características que são muito próprias, né? Porque você não consegue classificar ele nem de um lado nem do outro. Então, por exemplo, o que são os direitos reais? Ele é uma obrigação que ele advém de uma coisa, mas ele não é vinculado à coisa, ele é vinculado à pessoa. Por isso ele tem um pedacinho de direitos reais, porque ele advém de uma coisa, mas ele é também dos direitos e das obrigações, porque ele vincula uma pessoa. Que pessoa? O titular do direito real. Então, nós temos os direitos reais, que estão lá no 1225 do Código Civil, né? Propriedade como direito real por excelência, porque dali advém e desmembra todos os demais direitos reais: hipoteca, penhor, direito real de uso, enfim, vários direitos reais que estão lá. E se você é titular de um daqueles direitos reais, qualquer obrigação que advém da coisa
vincula o titular do direito real. Então, por exemplo, por que dívida de condomínio ela é uma obrigação próprio terreno? Porque ela advém do seu direito de propriedade. Porque você é proprietário, você deve manter a coisa. E a dívida de condomínio é uma dívida de manutenção da coisa. Agora, ela não vincula a coisa, ela vincula o titular do direito da coisa. Por isso, obrigacional, e não se limita ao direito real. E aí, tem alguns aspectos que são interessantes. Por exemplo, tem uma decisão do STJ em recurso repetitivo que fala que a legitimidade passiva da dívida de condomínio não é necessariamente do proprietário. Se fosse um ônus real, por exemplo, seria do proprietário. Mas como é uma obrigação próprio terreno, ela não vincula necessariamente o proprietário. Ela vincula o promitente comprador, que tem relação material com a coisa e que foi emitido na posse. Então, se não fosse uma obrigação próprio terreno, você não ia ter dúvida, você sempre tiraria a ônus reais, o titular que sai na ônus reais, você fecha os olhos da entrada. Mas não é assim na prática. Não é assim na prática. O STJ foi muito técnico, porque nem sempre ele é técnico, tá? Mas nesse ponto ele foi muito técnico. Ele fala, é uma obrigação próprio terreno. Então não interessa necessariamente quem é o proprietário. Pode ser também quem é o promitente comprador, porque promessa de compra e venda também é direito real. Agora, promessa de compra e venda é direito real desde que você registre, mas o STJ ele abrandou um pouco. Ele fala, ainda que não registre, eu considero. Desde que tenha relação material com a coisa. Né? Então, aquele promitente comprador que já tem uma relação material com a coisa, que ele já convive no condomínio, que ele já frequenta as assembleias, vai para a piscina, mora lá, né? Ele exerce atos de proprietário, vamos dizer assim, né? Ele pode sim ser o legitimado passivo, ainda que não seja proprietário. A única questão que teria aí é que você vai levar a leilão, caso a dívida não seja quitada, um imóvel que pertence a um outro proprietário. Mas aí você intima ele para pagamento, isso não tem nenhum problema. E o adquirente adquire a propriedade, tá? Porque a aquisição por arrematação é uma aquisição originária, então você quebra toda a cadeia, então não tem problema. Então, isso é dívida próprio terreno. Tentei ser o mais simples possível, né, Vânia? Sim, é um pouco complexo. Sim, com certeza aqueles que estão nos assistindo vão ter maior clareza, até para poder, aqueles que não ainda estão no mercado, mas têm a capacitação, das suas informações e entender melhor, e aqueles que estão no mercado e ficam, né, se questionando e com receio de perguntar, não sei nada e tal, agora já sabe. Doutor Ulisses... Eu posso dar um outro exemplo de dívida próprio terreno? Olha, à vontade. Como a gente falou, né? Advém da propriedade. Então, uma outra dívida próprio terreno é dívida relativa a direito de vizinhança. Isso atinge a condomínio também. Então, por exemplo, eu tenho um condomínio aqui, outro aqui, são confinantes, né? E você tem um muro divisório. Esse muro divisório ele é de propriedade dos dois condomínios confinantes. Despesas desse muro divisório são dívidas de natureza próprio terreno. Por quê? Porque advém da manutenção da coisa. Você só tem essa dívida de manutenção porque você é proprietário. Se você não fosse, você não teria. Então, isso, por exemplo, também é uma dívida de natureza próprio terreno. Muito bem colocado, que agora atende também essa sua explicação àqueles condomínios de casa. Né? Ou até aqueles moradores de casa também, que nós também colocamos, obviamente, está no YouTube, então atende a todos que necessitarem desse tipo de informação. Então, aquele que está morando na casa e o vizinho também e tem o muro, agora já sabe, não vai questionar com o vizinho, vamos dividir as despesas. Isso já ajuda bastante, né, Luiz? Obrigada. E aí, se o cara fala, não divido, divide sim, porque você é condômino comigo aqui, nesse pedacinho aqui. Assisti a aula do Dr. Luiz Arechavala, ele falou isso, então tá certo. Reclama com ele lá, se ele falou besteira, né? Exatamente, mas não falou. Doutor Luiz realmente falou o que é essa colocação muito simples, né? Porque isso é um webinar gratuito, mas já deu a noção, a ideia. Claro, é o que é possível dizer também, né? De uma forma exatamente. Tão concisa. Vou passar então agora para a segunda pergunta, doutor Luiz. Em quais situações é possível a consignação das cotas condominiais? Isso até parece, ao ver assim, que é uma novidade.
né? É uma novidade aqui, é uma novidade do Dr. Luiz. Vamos ver, então, o que o Dr. Luiz tem a nos falar sobre isso. Bom, Vânia, assim, esse tema ele é muito relevante dentro do condomínio edilício, porque na prática, na atuação profissional ali, assessoria jurídica de condôminos, de condomínios, a gente vê que as pessoas confundem um pouco, né? Elas acham, por exemplo, que vão consignar, que podem consignar cotas condominiais, ou seja, depositar em juízo, ou mesmo depositar no banco, né? Porque existe hoje um procedimento de consignação extrajudicial também, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Mas, primeiro, o mais importante é em que situações você pode consignar, né? Você só pode consignar, por exemplo, em que situações você, por exemplo, não pode consignar? Quando você quer protestar, né? Olha, eu não estou satisfeito com o síndico, eu não concordo com a gestão dele, então eu vou consignar as cotas, porque aí ele vai se sentir incomodado. Não pode fazer isso, não pode. A lei estabelece em que situações você pode fazer. E protesto, indignação ou contrariedade não está dentro desses requisitos. Então, assim, o artigo 335 do Código Civil, ele diz quando você pode ou não consignar qualquer tipo de pagamento. Ele traz 5 hipóteses, mas dessas 5, para condomínio, quase elas não são todas que se adequam, né? Então, assim, quais são essas hipóteses? Você pode consignar quando o credor não puder receber ou se recusar fazer o pagamento ou não quiser dar quitação, é a primeira hipótese. Quando o credor não for receber ou não mandar ninguém receber o pagamento no lugar e no tempo que estão contratados. Quando o credor for incapaz de receber ou não puder botar nenhuma pessoa para receber por ele. Quando ocorrer dúvida sobre quem é o credor, por exemplo, você tem uma briga lá quando são 2 credores, às vezes uma sucessão, né, faleceu o credor originário e 2 pessoas estão brigando por aquele crédito, você consigna o pagamento e eles depois que busquem o direito deles perante o juiz, ou se pender algum litígio sobre o objeto do pagamento, e aí você tem uma certa insegurança sobre a quem pagar. Essas são as 5 hipóteses que estão dentro da lei. Dessas 5, quais são mais comuns acontecer dentro do condomínio, né? A primeira, né, quando o credor se recusar a receber, e aí você vai dizer, pô, mas por que o condomínio se recusaria a receber? Na verdade, o condomínio pode se recusar a receber porque ele pode não concordar, né? Ele pode não concordar quanto àquele valor, né? Então, por exemplo, e aí a consignação em pagamento ela tem diversas funções, né? Funções muito importantes. Pode se recusar a receber, por exemplo, porque eu recebo um boleto e naquele boleto eu discordo de algumas cobranças que estão lá. Então, aí, o condomínio não aceita receber menos, eu discordo daquela cobrança porque, por exemplo, tem uma cota extra que eu não concordo, tem alguma decisão assemblear que onerou o condomínio e eu acho que tem alguma nulidade naquela assembleia. Houve, como recentemente aconteceu aqui com o caso da gente, uma alteração na convenção de condomínio que mudou a forma de cobrança e, portanto, onerou mais alguns condôminos e eles acham que tem alguma nulidade nessa aprovação da convenção. Então, assim, você usa a consignação para depositar o que você entende devido e para você discutir todo esse campo aí da origem da dívida, né? É o único espaço que você tem. A consignação serve para isso. Então, você... Oi? Não, pode continuar. Outro ponto que pode acontecer também, Vânia, é quando você tem dúvidas a quem deva legitimamente receber o pagamento. Aí você vai pensar assim, pô, mas sempre é o condomínio o credor. Mas nós já vimos aqui algumas situações, por exemplo, quando tem uma transição entre uma administradora e outra. E aí, quando você tem essa transição, já vimos várias vezes na prática acontecer isso, das 2 administradoras, a que está saindo e a que está entrando, mandarem o boleto. Você recebe 2 boletos. E aí você recebendo 2 boletos, você sabe quem é o seu credor, é o condomínio. Mas você não consegue ir no condomínio e pagar, porque você recebeu 2 boletos, tem 2 representantes. E aí o que é o certo? Você notifica o condomínio, né, esperando que ele se manifeste sobre quem legitimamente possa receber e representar o condomínio. Se ele não responde, para evitar que você sofra os ônus do atraso do pagamento, você pode consignar. Porque aí você não sabe como pagar, né? Você não tem, ele não é capaz de te dar. Você tem dúvida sobre como pagar, né? Então você se vale da consignação em pagamento. Consignação
é uma forma de extinção, é uma forma de pagamento e, portanto, de extinção das obrigações. Isso é muito bom, essa tua informação, essa colocação, inclusive essas perguntas foi até cedidas pelo próprio Dr. Luiz, gentilmente, até para poder trazer essa dinâmica aqui e elucidar ponto a ponto aqueles que das informações precisam. Então, essa informação da consignação, né, Luiz, é muito providencial, porque é pouco discutida na área imobiliária, nossos colegas advogados, né? E as pessoas não sabem disso, seja proprietário, seja possuidor, seja locatário, né? Então, quer dizer, possibilita não ficar inadimplente e discutir, como você bem pontuou, quanto à dúvida, ao questionamento do que restou ali cobrado, né? O que foi cobrado no boleto. Então, realmente é um remédio ao alcance de todos. Né? Isso foi perfeito, à disposição de todos. Não é uma obrigação, né? Mas é uma faculdade, você faz se você mas você não tem o ônus da multa, né, dos juros, e automaticamente você fica adimplente e discute ali pela diferença que você entende que não está razoável aquela cobrança. Muito você, inclusive, não está inadimplente e pode participar da Assembleia, né? Porque, por exemplo, o que se faz, o que pode se fazer, né? O que se recomenda fazer numa ação de consignação? Você deposita a parcela que você entende correta, fundamenta isso e pede ao juiz uma liminar para dizer o seguinte: olha, enquanto não se discutir isso aqui, eu quero uma liminar para participar das assembleias como se adimplente fosse, né? Exatamente, até para poder definir outros tantos assuntos importantes ali, a moradia. Não, realmente muito boa, muito boa essa colocação da consignação das cotas. Excelente. E, como sempre, você nos brindou de forma muito prática, muito elucidativa. Bem bacana, bem mesmo, bem entendível àqueles que não são também da área do direito. E aqui nós somos também da área do direito, nós também ficamos, né, honrados. Sempre é bom conversar, é sempre bom. É porque faz uma revisão, vamos combinar legal, que a gente, nem todo dia a gente tem isso. Né? Então, a gente não está com tudo na cabeça, né? Então a gente vai conversando, vai sempre. Eu também gosto muito disso. E isso acaba a gente também revivendo aquela página do livro que a gente deixou um pouquinho lá para trás. Né? Claro, muito legal, também acho. Muito bom. Eu sempre gosto de rever os conceitos, é importante. Bem legal. E a terceira e última questionamento para você, obviamente estamos falando aqui do webinar Inadimplência Condominial, que nós estamos sendo honrados pelos conhecimentos do Dr. Luiz Arechavala. E então a terceira pergunta discorra para a gente, Luiz, parcelamento da cota condominial representa inadimplência? Porque muitos pensam, faz um acordo, não pode ir para a Assembleia, não pode votar, mas está com um acordo, né, sendo cumprido pontualmente, mas existe ali aquelas cotas ainda a vencer dentro da propositura do acordo. Então, realmente é outra informação instigante e útil, né, para todos que estão realmente residindo em condomínio. Então, vou repetir a pergunta. Parcelamento de cota condominial representa inadimplência, doutor Luiz? Depende, Vânia. O depende sempre é uma resposta muito defensiva e muito confortável, mas nesse caso depende de verdade. Depende por quê? Depende se você, ao fazer esse parcelamento, você fez uma novação ou não. Ou seja, depende se você, ao instituir esse parcelamento, você extinguiu a obrigação anterior e criou uma nova, ou se você manteve a mesma obrigação, apenas mudando a forma de pagamento. E aí você vai dizer assim, bom, como é que eu vou saber se eu fiz isso, se eu fiz novação ou se eu não fiz novação? Você tem que olhar o instrumento de acordo, o contrato, a confissão de dívida, seja lá qual título que você criou para modificar a obrigação originalmente contratada. Se naquele instrumento você textualmente ou deixou muito claro, ainda que não tenha escrito que era uma novação, é porque é uma novação. A novação, ela não se presume, ela tem que ser expressa, artigo 360 ou 61 do Código Civil, ela tem que ser expressa ou, ainda que não expressa, tácita, inequivocamente tácita. Ou seja, você não tem embora não esteja escrito, você não tem nenhuma dúvida que é uma nova obrigação. Se não tiver tão claro assim, não é novação. A novação não se presume. Tá?
Se você fez uma novação, é porque você extinguiu a anterior, você criou uma nova, então se você está em dia com a nova, você está adimplente e pode participar da Assembleia. Se você não extinguiu a anterior e apenas desmembrou a nova em parcelas, você, enquanto não quitar tudo, você está inadimplente, porque é a mesma dívida. E aí, portanto, você não pode votar. A gente vê muita confusão conceitual, né? Como se é evidente que você tem que estar em dia com, se for uma inovação, você tem que estar em dia com parcelamento e com as cotas vincendas, né? Porque senão você cria uma nova dívida. Assim, a gente tem que se basear muito nos conceitos, né? E tem que ter muito cuidado para não confundir esses conceitos. Então, se não é inovação, não tem, o condomínio continua inadimplente, mesmo com parcelamento em dia e mesmo com as cotas vincendas em dia. Isso é importante até para o colega advogado, né? Essas informações, até porque essa pontuação que você fez, muito bem pontuado, por sinal, até para que se faça aquele acordo, né, com aquele inadimplente, de forma a não prejudicar lá para frente o próprio condomínio, que você vai ter um conflito com aquele que se julga em dia, porque houve aquele parcelamento, mas através do tipo de, né, que foi lavrado, ele não está adimplente, ele está continuo. E aí muitos síndicos perguntam assim, Luiz, é melhor ter novação ou não ter novação? Isso aí, você que tem que saber, né? O condomínio é você que está gerindo. O que me compete é dizer, se você quiser deixá-lo em dia, faça a novação. Se você não quiser, não faça a novação. E eu sempre recomendo, escreve no acordo se é ou se não é. Não, essa confusão não pode acontecer na prática, né? Essas soluções legais são para questões confusas. Então, se você está construindo um instrumento, seja claro, não, esse instrumento não representa inovação e, portanto, o condômino não poderá participar de assembleias. É o ideal fazer isso. Ou então, este documento representa uma inovação, liberando, portanto, a participação nas assembleias e tal. É o melhor que se faça, né? Agora, você não pode deixar confuso, e aí o cara aparece na assembleia e na hora ninguém sabe o que fazer, e aí gera tantas confusões como a gente vê, né? Às vezes por falta de uma assessoria mais clara, né? Mais direta, né? Exato. E na hora do que acontece o problema, a escalada, né? A escalada do conflito, que a gente chama. Aí é tua área, né? Pois é, né? Que a gente até fica migrando esse vocabulário para o condomínio, porque agora já tá tudo misturado, mais ou menos, né? E aí você tem um problema, em vez de ter a solução, né, daquele parcelamento, e até pode trazer a irritação daquele que lavrou aquele débito, né, que se sentiu, né, pactuando aquele débito e está em dia, agora que eu vou ficar devendo mesmo, agora que eu quero que ele cobre, por aí vai. Então, quer dizer, em vez de também aquilo, solução, né? É aquilo que você sabe até melhor do que eu. O problema mal resolvido da dívida condominial, amanhã é o do cachorro, depois é o do cara que escuta som alto, depois é o que passa de sunga na parte social, né? Porque a raiva que gera, você libera ela de várias formas, né? E aí você escala o conflito, como você colocou muito bem, né? Exato. E se esse acordo for feito, como você bem pontuou, eu coloquei quanto aos colegas advogados, mas quanto ao síndico, que ele também pode, né, fazer esse parcelamento, aí é uma rixa com o síndico. Então é muito bom, muito boa essa tua ponderação, porque os próprios síndicos hoje já vão entender a forma que é adequada a se escrever, né, a se rascunhar e se colocar em prática esse acordo. Agora, uma recomendação que a gente sempre faz para os síndicos, que é a isonomia. Então, se o parcelamento, se você quer fazer uma inovação no acordo da unidade do primeiro andar, faça para todas. Ah, sim. Não pode ser para os amigos que votam em mim é inovação para que eles possam participar, e para os inimigos não é inovação, porque aí eles não participam, é menos voto contra, aí não pode. Não realmente. Pode. Até porque o síndico tem que prestar contas, né, daquele parcelamento, daquela dívida, porque de inadimplente se tornou, ou seja, dependendo, né, de como você colocou, inovação ou conovação, mas sempre é muito bom deixar no escrito, né, de forma clara, e aí o síndico tem que prestar contas. E aí, quando vai a uma assembleia, está omisso,
acontece uma situação dessa, e aí vai ser pontual contra o síndico. Mas quem vai ter o ônus? Todo o empreendimento, todos os condôminos que estão pagando em dia, e até aquela cota, né, aquele débito pode gerar um problema futuro de necessidade de fazer uma obra, aquele valor está faltante, né, para se pagar um empregado. Então, ou seja, aí toda a seara condominial é que vai arcar com o efeito dominó, né? Exatamente. Efeito dominó. Do síndico que fez aquele acordo, que não teve advogado, e aí fez dessa forma, é o que você falou, amanhã é cachorro, etc, etc. Luiz, uma enorme satisfação em tê-lo comigo, em tê-lo conosco. Mais uma vez, muito obrigada por separar um tempinho aí da sua agenda, que eu sei que é repleta. Repito, é uma enorme satisfação, um novo convite para um novo momento entre nós, com outro tema palpitante. Fica com você para a gente acertar uma agenda numa oportunidade próxima. Então, é só agradecimentos. Acredito que todos aqui tenham sido contemplados com essas informações todas, né, jurídicas, inclusive, pontuando artigos através do Dr. Luiz Arechavala. E ele nos contemplou hoje com o tema inadimplência condominial. Excelente, Luiz. Mais uma vez, um enorme abraço para você e até a próxima. Obrigado, Vânia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, de coração. Obrigada a você. Fica com Deus, um abraço a todos, saúde para a família. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.